Olá, estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Um abraço a todos aí da TVC. Vem novidades por aí, hein? Aguarde. Olha, gente, falar em novidade, este mês ainda, mês de março, tem estreias aqui na TVI, viu? Muita novidade na nossa programação. Vem aí o reality show, o único, né, aqui da Bahia, já realizado integralmente na Bahia. Você não pode perder Desafio de Casais, hein? Em breve a gente vai dar mais detalhes para você. Estamos começando esse programa de hoje, segunda-feira, você sabe, segunda-feira é dia aqui do programa, falarmos do direito da mulher, das minorias, enfim, das maiorias, de todo mundo, né? É o direito, do legal. A gente está aqui com a Úrsula Matos, que daqui a pouquinho traz uma convidada especial, hoje homenageando as mulheres. Vamos falar também, né? Além do quadro Ela por Elas, hoje tem também aqui o quadro da jornalista Maria Antonieta, o quadro PQP. Daqui a pouquinho o Toné também traz aí o destaque do programa de hoje. A gente vai falar, dentre outros assuntos, né, já que estamos falando de mulher, sobre aquele crime de São Paulo que acabou abalando o Brasil inteiro, uma jovem de 16 anos, né, que foi sequestrada, ficou desaparecida por 7 dias e depois foi encontrada morta, sem os cabelos, enfim, né, totalmente desfigurada. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre as novidades de hoje desse caso lá em São Paulo. A polícia já tem 3 suspeitos na mira e a gente fala disso daqui a pouquinho com muita tristeza, né? Estamos no meio da mulher e a violência contra as mulheres continua. Bom, gente, vamos falar também de economia, de política, né? Vamos atualizar você como anda a situação dos preços nos supermercados. O governo federal está tentando implementar aí uma contribuição aos grandes produtores de grãos do Brasil, né? Estão pensando aí em criar grandes depósitos de armazenamento para esses grãos, financiado aí pelo governo federal. Será que vai rolar? A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso também aqui no programa de hoje. E a gente fala também, é claro, da política local e dos acontecimentos aqui da cidade de Itabuna, de Ilhéus e de toda a nossa região. Maria Antonieta, bom dia. Qual é o destaque do seu PQP de hoje? Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Vários. Primeiro, vamos falar também sobre a participação feminina no Congresso Nacional. De 335 mulheres deputadas, apenas em 90 anos, só tivemos 335 mulheres deputadas. Ao longo dessa história, né? Ao longo dessa história, em 90 anos, é pouquíssimo. Se for contar os homens, são mais de 1.000. Vamos falar também sobre essa inflação dos alimentos e os produtos que vão ser taxados de importação, vão ter taxa zero, segundo o presidente. Se vai dar certo, eu não sei. Tem um caso Vitória que você falou aí, não é? Que é um assunto também que a gente vai ter que abordar, que no mês da mulher foi uma coisa, uma atrocidade, uma barbaridade. É isso aí. Daqui a pouquinho, então, o Toné volta aí com o seu PQP. Úrsula Matos, bom dia. Qual é o destaque do quadro Ela por Elas de hoje? Bom dia, Barbosa. Bom dia, querido telespectador. Meu destaque está aqui do meu lado. A querida e competentíssima doutora Andréa Peixoto, que vai falar do seu mais novo filho. Mostra o filho aí para todo mundo. Mulheres em Movimento. A gente vai falar sobre isso. E vamos falar um pouquinho sobre o caso da menina Vitória, que nos chocou. Eu confesso para vocês que eu estou chocada, muito chocada mesmo. Me abalou particularmente, individualmente, como mãe, como mulher. Nossos destaques são esses. Ok, então daqui a pouquinho o quadro Ela por Elas. Olha, gente, o tempo hoje em Itabuna, né, promete sol forte, algumas nuvens no decorrer do período, nada de chuva. A mínima foi de 21 até as 6 da manhã e a máxima vai ficar na casa dos 32 graus. Vai ficar um pouquinho quente aí entre meio-dia e 4 da tarde, viu? Então você vai se preparando aí, tome bastante líquido hoje. Ilhéus, nesse momento, 28 graus, a mínima foi de 23, a máxima não passará dos 30 graus. Sol forte, algumas nuvens aí esparsas, né? Nada de chuva durante essa semana, tempo bom. Bom, depende do ponto de vista, né? Eu particularmente eu gosto de chuva, então para mim tanto faz tempo sol e chuva, para mim o tempo está sempre bom.
Guararema, 30 graus nesse momento. Um abraço aí a todos de Guararema que nos assistem. Muito obrigado. Você que é artista aí, faz parte da casa Jonas de Pilar, né? Um abraço aí. Olha, a máxima aí em Guararema também vai ficar na casa dos 32 graus, viu? Não chove também durante a semana. O sol aparece entre nuvens, mas predominantemente o dia é ensolarado. Ibicaraí com 29 graus nesse momento. A mínima foi de 20, a máxima de 33, a partir das 12h30. Itajuípe com 29 graus nesse momento, o dia fica parcialmente nublado, mas nada de chuva em Itajuípe. A máxima não vai passar dos 32 graus também. Floresta Azul com 29 graus, nesse momento a máxima vai ser de 33 graus, hein? Vai ser um pouquinho mais quente aí, Floresta Azul. Itacaré, 28 graus nesse momento, a máxima ficará na casa dos 29 graus, sol forte. Algumas nuvens vão passar aí, mas nada demais. Porto Seguro com sol de brigadeiro agora, né? Céu azul, sol forte. 31 graus vai ser a máxima em Porto Seguro, nada de chuva aí, pelo menos hoje e amanhã. Canavieiras com 29 graus nesse momento, a máxima vai ficar na casa dos 30 graus a partir do meio-dia. E aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, nesse momento os termômetros marcando 29 graus. Já está um pouquinho quente aqui, bem próximo ao município de Ilhéus, né, que já fica aqui ao lado da gente. Estamos aqui em plena Mata Atlântica, gente. Bom, vamos começar o programa de hoje, né, e a gente aproveita aqui para mandar um abraço aí para o pessoal que está assistindo a gente. Eu sempre que estou na rua encontro muita gente. Olha, é difícil gravar o nome das pessoas, né, eu acabo esquecendo alguns, mas para não cometer injustiça aqui, eu não vou comentar hoje o nome, mas sempre que puder, gente, manda pelo nosso WhatsApp aí, tá? Manda seu nome, de onde é que você está assistindo, manda foto aí com a TV do lado, né? Ou se você está assistindo pelo celular, faz um print aí, manda pra gente, que a gente vai divulgar aqui no programa e mandar um alô para você, tá bom? Muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência, eu fico muito feliz, né? Todo lugar que eu ando, as pessoas me identificam e falam, olha, estou assistindo a TVI, eu gosto daquele programa, tal programa e tal. E eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado por esse feedback. Vamos agora ao primeiro quadro do programa de hoje, já as primeiras informações aqui, logo depois da Úrsula Matos. Bom dia, querida telespectadora, bom dia, querido telespectador. Hoje eu não consigo cumprimentar vocês com a mesma alegria de sempre. Desde sexta-feira eu estou assim, passando por um momento pessoal e profissional muito delicado. E estou aqui hoje por amor ao profissionalismo, por respeito à Andréia, à TVI. Mas confesso para vocês que tem sido dias difíceis. E esse caso da Vitória, em especial, tem mexido muito comigo. Eu não consigo, Andréa, dissociar a vida particular, cotidiana, pessoal, dos problemas profissionais que eu tenho. Infelizmente, não consigo ainda. Dos problemas de clientes, né? Dos problemas que me causam e dos problemas que eu vejo que são vivenciados e suportados pelo mundo. Eu tenho uma filha de 8 anos, eu tenho um menino de 10, a Vitória podia ser minha filha. E eu queria começar o programa de hoje veiculando um pequeno vídeo para que logo depois a gente consiga começar a nossa entrevista com a Andréia, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser uma entrevista muito rica e que vai impactar toda a sociedade, toda a mulherada que está aí nos assistindo. Eu queria pedir à produção que veiculasse o vídeo, por favor. Vitória tinha 17 anos. Foi perseguida, torturada, teve seu cabelo raspado e foi decapitada. E como sempre, enquanto seu corpo ainda estava quente, ainda tinha gente buscando culpá-la pelo próprio assassinato. Ela se envolveu com um bandido, disseram. Como se isso justificasse. Como se ela tivesse escolhido ser caçada como um bicho. Como se qualquer escolha de uma mulher pudesse, de fato, protegê-la da fúria masculina. Vitória foi assassinada pelo namorado do seu ex. E essa parte que ninguém quer comentar.
porque, junto com a misoginia, vem um silêncio ensurdecedor sobre a utilidade que um relacionamento heterossexual tem para o homem médio. Quantos se escondem atrás da máscara da normalidade enquanto traem suas esposas com outros homens? Quantos vivem uma vida dupla, forjam um casamento, usam uma mulher como escudo para sustentar a própria imagem social enquanto abusam, exploram e adoecem essas mulheres? Um detetive revelou que 70% das traições que ele investigou, o homem estava com outros homens ou travestis. E o que acontece com a mulher dentro desse jogo? A verdade é que ela nunca foi o centro do desejo dele, mas sempre foi e sempre será a vítima do ódio dele, do desprezo dele, da necessidade dele de se afirmar como macho, esmagando uma mulher para isso. Se o desejo está em outro lugar, a violência sempre sobra para ela. E a neurobiologia explica bem o que isso causa. Um sistema nervoso destroçado, vivendo entre a paralisia e o pânico. A psicotraumatologia da mulher mostra que um organismo submetido a ameaças constantes entra em colapso, ora dissociado, ora hipervigilante. E o homem médio sabe disso, porque é assim que ele mantém uma mulher em suas mãos, quebrando seu senso de realidade, seu senso de valor próprio, sua capacidade de reagir. E quando a violência escalona para o feminicídio? Quando o homem mata uma mulher, não é apenas um crime passional. Não é um caso isolado, é um rito, uma reafirmação da posse masculina sobre nós. O corpo da mulher não lhe pertence, nem viva, nem morta. O 8 de março não é sobre flores num buquê, é sobre flores numa coroa de flores, num túmulo que é o nosso. Não é sobre celebrar, é sobre se lembrar. Lembrar que, até hoje, nenhuma de nós está segura em lugar nenhum, nem na própria casa. Lembrar que, enquanto uma mulher for assassinada e sua história for apagada ou distorcida, todas nós seremos um pouco Vitória. Uau! Olha só, a Vitória era uma adolescente. E como toda adolescente, cheia de planos, cheia de vida, com a vida longa pela frente. E a Vitória se tornou estatística. Nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Eu digo isso aqui quase semanalmente. O 19º Fórum de Segurança Pública nos informou que todos os tipos de violências contra as mulheres cresceram absurdamente. Quantas mais vitórias, quantas mais sayonaras precisarão se tornar vítimas para que a sociedade seja freada, os homens parem de nos matar. Aqui na nossa cidade não tem 15 dias que uma menina quase da mesma idade da Vitória foi brutalmente violentada sexualmente, depois envenenada. Ninguém sabe se alguém deu o veneno, se ela tomou e veio a óbito. Eu quero dizer que isso não pode ser normal. Eu não posso encarar isso com naturalidade e com normalidade. E é exatamente por isso que todos os dias a gente precisa se posicionar enquanto mulher, enquanto sociedade, para dizer que somos do time tolerância zero a todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Eu estava caminhando aqui para o programa, pedindo a Deus força, porque como eu disse no início, desde sexta-feira eu tenho enfrentado situações bem atípicas que me levaram a um pico de ansiedade muito grande. E fui surpreendida com a notícia de que o pai da Vitória passou a ser investigado pela polícia por esse crime tão bárbaro, tão cruel. Eu não consigo entender o porquê e o para quê interromperem uma vida de uma forma tão brutal. Vitória foi morta com requintes de crueldade. Ela teve seus cabelos raspados, ela foi abusada, ela foi violentada, ela foi vilipendiada. Portanto, como disse o vídeo, hoje cada um de nós é um pouco Vitória. Hoje cada um de nós é um pouco Sayonara. E aí é onde entra a força da Andréia. Me perdoa, Andréia. Eu sabia que eu ia começar o programa chorando, porque eu sou assim. A importância de mulheres como você, fortes, corajosas, que insistem em se levantar como uma voz de defesa e proteção às mulheres,
que insiste em dizer que é importante estar em movimento exatamente para que não nos silenciem. Seja bem-vinda, Andréa. A palavra é tua, toda tua. Quero agradecer o convite, Úrsula. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu tenho respeito por você. E não se sinta mal, porque chorar é normal. A gente precisa chorar, a gente precisa gritar, a gente precisa falar. E se tantas vezes a gente precisar gritar e chorar e fazer escândalo, ainda ser chamada de doida, porque está fazendo escândalo, a gente precisar fazer, a gente vai fazer. E é por isso que nós temos essa grande aproximação, porque nós lutamos pelo mesmo fim, pelo mesmo objetivo, pela mesma finalidade. E esse caso chocou muito. Chocou o país, né? Chocou a gente aqui no interior da Bahia. Algo que a gente não consegue entender como uma mulher ainda é violentada da forma que foi violentada. Você observa que é o ódio dele, né, dos autores, porque não foi só um. Não. Né? Então foram vários. Foram vários. A forma como eles fizeram de raspar a cabeça, pegolar, de abusar. Quer dizer, então você percebe que o feminicídio ultrapassa o requinte de crueldade, de ódio, de querendo fazer com que aquela mulher fosse humilhada até os últimos momentos, até o último suspiro. Eu também tenho um filho que eu sempre ensinei, Úrsula, a respeitar as mulheres. E meu filho respeita muito cada mulher que está perto dele, ele respeita imensamente. Não tenho uma filha. Mas teria medo, porque a gente sabe que nascer nesse país como mulher ainda é perigoso. Muito. É perigoso ser mulher. É perigoso você andar na rua. E por que é perigoso? Eu falo isso no meu livro. Porque para andar, para poder ir na rua, eu preciso ficar olhando e com medo. Porque teve uma menina que me disse, eu tenho medo de ir ao seu lançamento. Porque é de noite. Ela precisa ter esse medo. Ela precisa... Surreal. É surreal. Quer dizer, uma mulher não pode ir a nenhum lugar e não pode vestir nada porque está sempre aos olhos... E dentro de casa, André? E dentro de casa. E dentro de casa. Essa menina jovem, com família, estava em determinado local e ainda ser surpreendida com bandidos. Que são bandidos, criminosos. Sim. E aí a gente faz o quê? A gente faz o quê nessa situação? Cadê a administração pública? Cadê as autoridades policiais? Sim. Cadê o judiciário? Exatamente. Cadê os policiais para chegar em cima? Ah, tem suspeito? Vai para cima. Sim. Depois pergunta, bora, Sim. leva. Sim. Né? A gente precisa de um empenho, né? Empenho enérgico. A gente tem visto a polícia de São Paulo de uma forma assim, especificamente nesse caso, porque claro que tem muitos defeitos, muitas situações mas foram rápidos. Como eles estão dando uma resposta rápida para a sociedade? E eu fico boba, porque Sayonara Quintabuna morreu tem 15 dias. E ainda nada. Você não vê a polícia... Quer dizer, a polícia não emite uma nota, a polícia não vem a público para dizer se está investigando alguém. Ah, vamos manter... Não entende, né? Não entende. Não, vamos manter o sigilo das investigações para que não atrapalhe as investigações. Aí acontece o que aconteceu com o irmão de Eliene, que veio aqui semana passada ou foi retrasada, né? Que tem 3 anos que a polícia não dá uma resposta, 3 anos que o inquérito do Alexandre chegou a ser arquivado, e pela força dessa irmã, que foi no Ministério Público, que procurou a promotora, que a promotora pediu novas diligências, mas pela tatuagem, pelas imagens, pelas condições, pelo reconhecimento dos vizinhos, todo mundo já sabe que é o cara, e a polícia não botou a mão nele ainda. Ela é um alvo, né? Pois é, Eliene está se expondo, mas se expondo buscando justiça. Ela é a família, né? A família Ela é a inteira, família. né? E o cara tá em São Paulo, e agora a gente teve notícias agora, tem uns 3 dias, que a mãe foi morar em São Paulo para proteger o filhinho, para dar a ele um suporte, porque tadinho, ele precisa, depois que ele matou o Alexandre com 64 tesouradas, ele precisa de suporte. Mas a polícia de Itabuna adormece, tá dormindo, em berço esplêndido. Quer dizer, enquanto a gente vê a polícia de São Paulo fazendo e acontecendo para descobrir quem matou Vitória, a gente não vê uma nota, uma entrevista.
Para dizer para a sociedade assim, ó, estamos fazendo, estamos buscando, estamos correndo atrás, a gente não vê nada. Aí sabe o que vai acontecer? A Sayonara vai se transformar em mais uma estatística. E isso é revoltante, me perdoa. Já se tornou, né? É muito revoltante. Agora, sabe o que eu sempre falo? Eu sempre espero mais da polícia, sabe, Toné? Foram rápidos, mas eu preciso que eles sejam mais ainda. É muito mais lenta. Mas Lenta eu demais. preciso que tanto a justiça como as autoridades policiais, se eles foram rápidos, tem que ser muito mais. Pois é. Então, eles não podem permitir que esse crime fique impune. Não pode. A justiça precisa ver cada caso Sim. de uma forma muito Sim, severa. sim. De uma forma que a punição... Aí tem gente que me fala assim, mas a punição não adianta. Claro que adianta. Meu Deus, claro que sim, adianta. claro. A gente precisa punir. Essas pessoas precisam responder pelo crime. Sim. Aí tratam o crime da violência contra a mulher como se fosse um crime um crime simples. E não como é. se fosse, um furto, um roubo. Sim. Mas não é um crime de feminicídio. Quando uma mulher morre, todas nós somos violentadas. Sim. Todas nós ficamos arrasadas com esse tipo de conduta, com esse crime. Sim, E a amedrontadas. gente, amedrontada. Pode ser a gente amanhã. Pode ser a gente. Exatamente, André. Né? Quantas vezes não me disseram assim, Andréa, você que faz, que fala, que defende sobre as mulheres, você não tem medo, não? Eu falei, o medo sempre existe. Você, Úrsula, que está falando sempre, Sim. não tem medo, não? Sim, Tem. claro que tem. Claro. Mas a gente precisa avançar, a gente precisa ir para cima. Teve uma entrevista que me falaram assim, mas a senhora sempre vai para cima. Adianta? Adianta. Adianta. A gente precisa ir para cima. Sim, sim. Aí, podem me chamar de doida, de desequilibrada, podem me chamar do que for. Mas quando a gente vê uma mulher sendo violentada, quando a gente vê crimes ainda acontecendo no país, Sim. a gente precisa se levantar ainda mais. Buscar apoio, buscar ajuda, mas a gente precisa estar juntas para poder fazer esses enfrentamentos. Você vê que até o posicionamento profissional traz julgamentos. Você é doida, você é desequilibrada, você é isso. Quer dizer, se a gente fica omissa dentro de casa, somos omissas, estamos apanhando porque somos dependentes financeiras, econômicas, porque a gente não procurou um trabalho, porque a gente não procurou um psicólogo para fazer terapia. E se a gente se posiciona como você se posiciona, então você é doida, você está colocando a vida da sua família em risco, você é desequilibrada, você quer manchete, 15 minutos de fama. Andréa. O que a gente precisa sempre é pensar como falar e o que falar. Eu sempre tenho esse cuidado, Sim. Né? Esse cuidado, o que falar e como falar, para que não atinja o outro, Sim. o ouvinte, que não tem culpa do que está acontecendo, embora seja da sociedade, é fazer com que ele repense, que ele reflita sobre o assunto. Sim. E que possa nos ajudar nesse enfrentamento. E para ajudar, a gente precisa que eles entendam qual é a nossa informação. Sim. Então, sempre eu tenho muito cuidado, que você também tem. Sim, mas é espinhoso. É espinhoso. Muito espinhoso. Muito. Mas a gente não para. Não, Não para. ser uma mulher em movimento é espinhoso, mas também tem o bônus. Sim. Nos traz aí alguma informação de esperança, porque eu sei que a tua escrita, ela vem de um contexto de muita sinceridade, de muita luta, de muita reivindicação de direitos, de posicionamento, e traz para nós essa mensagem de esperança diante desse caos, Andréa. Primeiro, que todo mundo me pergunta, mas por que você escreveu? Porque, primeiro, que esse livro é dedicado exclusivamente às mulheres. Isso não quer dizer que os homens não possam ler e que não precisam estar lendo o livro. Eles precisam, sim, ler o livro, porque muitas vezes são os homens que matam as mulheres. Mas esse processo de escrita foi ouvindo as mulheres. Ouvindo cada relato, cada dor dessa mulher, o que ela me dizia em bastidores, o que ela me dizia que eu não podia falar em redes sociais, o que elas me diziam em sede de delegacia, em conversas. Eu já fui, eu nunca esqueço que me perguntaram isso. Qual foi o caso que mais te chocou? Foi uma mulher que estava em cárcere privado e eu fui com a polícia. Meu Deus. Para salvar essa mulher, na época aqui. Ai, Jesus. Então, isso me chocou muito. Então, são casos que trazem muita incerteza e dores. Aí eu falei, não, eu vou escrever. E aí, por que Mulheres em Movimento? E a gente
Você, Úrsula, só vive em movimento. Eu só vivo em movimento. Qual é a mulher que não está em movimento? Verdade. Eu quero saber de alguma mulher aí que não vive em movimento. Verdade. Nós precisamos estar em movimento. Igualdade de gênero não é algo fácil de se falar e algo que é fácil de a gente conseguir. A gente está em passos lentos, a gente está de tartaruga. mas a gente está conquistando. Sim. Conquistando espaços. E aqui esse livro, ele fala sobre conquistas, desafios, o que a gente precisa falar. A gente a violência contra a mulher. A gente fala sobre a necessidade da mulher, da saúde reprodutiva, a escolha da mulher, se ela quer ser mãe ou não. Porque ainda, Barbosinha e minha amiga Úrsula, ainda dizem, não, mas ela não quer ser mãe? Absurdo, uma mulher veio para procriar. Todas as nossas escolhas essa necessidade de ser passam mãe. por julgamentos. E uma amiga que eu escrevi esse capítulo sobre ela me contando, para você ver que as dores. Ela disse, eu não quero ser mãe, eu sou julgada por isso. Meu Deus. Então você observa que como a gente ainda, pelos mínimos detalhes, é julgada. Sim. Subjugada. Sim. Então esse livro é para todos vocês. É para que vocês entendam nossas dores. É para que as mulheres entendam as dores que elas sentem. Porque muitas não sabem que sentem. Verdade. E a gente sabe disso, que a gente conversa com mulheres Verdade. e diz, mas eu não... Ele é tão bom para mim, porque me dá isso, porque me dá aquilo. Não consegue entender os contextos de violência, porque às vezes não apanha. Ele não me bate. Eu não sofro violência física, mas às vezes está dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, com violência moral, psicológica, né? Patrimonial, Exato. mas está ali dentro daquele relacionamento achando que não sofre violência. Exatamente. Andréa, tem um dado que é bem importante do 19º Fórum Nacional de Segurança Pública, que diz assim: apesar de todos os números de violências contra as mulheres crescerem absurdamente, o número de registros e de denúncias também cresceram. O que isso significa para nós? Se houve mais registros, isso significa que as mulheres estão despertando. Isso. Estão despertando, estão começando a entender que agora chegou a vez de denunciar. De Exatamente. falar. Aí você fala, tem uma pessoa que me perguntou, mas a medida protetiva não dá em nada. Não, gente, sem ela é muito pior. Verdade. Todas as vezes, eu encorajo qualquer mulher que me procura. Teve uma que me procurou a semana passada, eu estava indo para uma entrevista e ela me disse, eu não tenho nem para onde ir. Aqui fala sobre políticas públicas. Sim. A gente precisa de uma casa aqui. Uma casa de uma mulher para acolher essa mulher. Sim, sim. Eu soube, não sei se vai acontecer, mas soube que a gestão municipal já está vendo a possibilidade de vir uma casa da mulher para cá. Sim, eu também soube. Eu espero que aconteça o mais rápido. Isso possível. tem que ser para ontem. Para ontem. Para ontem. Sim. Essa mulher não tinha para onde ir. Eu já tive tempos, Úrsula, de botar ela dentro do meu escritório, de uma mulher, para poder ajudá-la. Brincadeira. E não tenho vergonha nenhum contra isso, e nada. Nem eu, pelo contrário, de jeito nenhum. Tenho que ajudar. Sim. Porque se eu não ajudo enquanto mulher, enquanto uma pessoa política, uma pessoa que cuida dessas mulheres, uma pessoa que defende, eu vou ajudar quem? Meu pai sempre dizia assim, se a gente não está nesse mundo para servir, a gente não serve para nada. Exatamente. E quando essa mulher me procurou, eu falei, gente, ela vai morrer. Imagine, mas a gente perder uma mulher por inoperância nossa mesmo. Então, graças a Deus, deu tudo certo, a gente conseguiu dar todo o acolhimento a ela, mas a gente precisa que a DEAN abra 24 horas. Sim, 7 dias por semana. Exatamente, que as mulheres... Sem recesso, tem dia para apanhar? Tem dia para sofrer violência doméstica? Por que a DEAN tem que abrir só... Eu falo disso também. Só 5 dias na semana, com horários restritos? Não é da própria... Não, de jeito nenhum. A gente precisa da administração. Pública. Do Já Estado. tem uma lei federal, Andréa, Exato. determinando que a DEAN tem que abrir 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se as DEANs da Bahia não abrem, alô, Jerônimo Rodrigues, Jerônimo, é com você, amigo. A bola tá contigo. Exatamente. Não tem dia pra mulher apanhar. Hein, doutora, não abre fim de semana não, Adel? Não abre final de semana. Mulher não apanha fim de semana, não? A mulher apanha final de semana. Carnaval não abriu. E aí, Carnaval a mulher tem apanha. Vai pro né? plantão policial. Pro plantão. Muitas vezes não tem mulher.
Aí É tem que uma pedir pro honra. agressor Homem. pra não bater nela. E no aí? estilo. Exatamente. A gente faz como? Final de ano, a DEAN não abriu. Natal, Réveillon. É. Tiveram mulheres que chegaram lá véspera do Natal e que foram orientadas a dizer, não, você só volta aqui dia 8 de janeiro, porque agora não tem como pedir, não, medida Aí quando protetiva for pra fazer você, o não. exame corpo de delito, os hematomas tudo já Não, já assumiu, já. Então, assim, a inoperância do Estado fortalece esse sentimento A de impunidade. impunidade. Né? E acaba que dá asas para esses agressores de fazerem acontecerem. Porque eles têm eles certeza sabem, absoluta que não vão. Ontem ou foi anteontem, um pediatra foi preso, né? Por abuso de menores. E ele falou. Ele falou, enquanto estava sendo conduzido pela polícia, entrando no camburão, ele disse, vou ficar preso 2 dias e me soltam. É. Gente, isso é um escárnio, Andréia. A gente Deboche. fica assim, Deboche. Deboche. Teve, eu também, um ponto importante que a gente precisa falar, Úrsula, que a gente precisa também do judiciário da vara de família. Sim. E você é presidente da Comissão de Direito de Sim. Família, acho que você está encampando aí, eu acredito que sim. Sim. A gente precisa muito que a vara de família ela esteja com um olhar também para essa mulher. Sensível. Guarda, alimentos, porque tudo começa no seio familiar. Exatamente. Tudo começa nos casos de família. Exatamente. E depois vai para a Justiça Criminal. Sim. E ainda tem requisitos ainda da vara de família que não foi resolvido lá atrás. Verdade. Então, quando vai para o judiciário, eu tenho um juiz que eu tenho uma relação muito próxima de estar entrando em contato com ele para medida protetiva, ele fala isso, a gente precisa ter um olhar sensível para que os E holístico, né? Não é só na criminal. É. Porque às vezes a mulher continua sendo violentada exatamente porque não tem para onde ir, Isso. não tem recurso. A primeira coisa que o narcisista faz é cortar a pensão ou qualquer tipo de ajuda. Ajuda, leia-se, né? Obrigação, ajuda para os próprios filhos. Então, existem diversas maneiras de violentar uma mulher, não somente fisicamente, sexualmente, mas patrimonialmente, psicologicamente, moralmente. Se não há um trabalho conjunto, né? Uma força-tarefa do judiciário nas varas criminais e, ao mesmo tempo, nas varas de família, fica impossível. Impossível. E outra coisa, uma colega, Sim. ela não quer denunciar, não quer fazer a denúncia, a colega, ela sabe dos riscos, ela sabe da lei, ela sabe de tudo. E não quer denunciar. Colega advogada. Advogada. É brincadeira. Uma colega. E ela tá passando por violência, tá sendo ameaçada. Se você vê os áudios, você não acredita. Levei pra delegada convencê-la. A gente tentando, eu falei assim, mas eu vou denunciar. Eu falei, não tenho como deixar você nessa situação. Porque você pode morrer. E ela, tudo por conta de que ela precisa também do apoio dele financeiro. Meu Deus. Porque ela sozinha, ela não dá conta, ela tem um filho. Sim. Então ela precisa, né? Ela precisa do apoio dele. Sim. E ele disse, eu vou cortar tudo e vou deixar você na miséria. Meu Deus. E você vai ver do que eu sou capaz. Então quando você fala, você vai ver o que eu sou capaz, Sim. pode vir. Ele vem com tudo. Vem. E ele não tá nem aí, ele sabe que pode ser solto. E a mulher tende a se intimidar. E ela não se retrair diante da ameaça. Você observa que não é uma mulher que não tenha conhecimento. Não, uma advogada. mulher que tenha conhecimento. Outro dia o cara não matou a delegada, a namorada A dele. Patrícia, né? Lá em A Santo Antônio eu Patrícia. conheci. Meu Conheci a Deus. doutora Patrícia. A violência Uma mulher não escolhe incrível, classe social, uma mulher incrível. econômica, intelectual. Não escolhe. E ela é de. E ela era ligada à delegacia da mulher. Mulher da EAN. E ela é uma mulher incrível. Eu queria até ter ido para a manifestação, as colegas foram. As colegas de Santo Antônio, que temos lá a presidente atual hoje da Comissão da Mulher da OAB Bahia, a doutora Fernanda Barbosa, que eu mando um abraço incrível para ela, porque ela é maravilhosa e ela é desse perfil da gente. Sim. E ela falou que foi triste, assim, de pessoas, de mulheres vítimas entrarem nessa manifestação. Mas não adianta fazer uma manifestação, sabe, Úrsula? A gente fica parecendo que está enxugando gelo. A gente escreve, a gente fala, a gente pede, mas ainda é preciso mais. Verdade. É preciso que nosso presidente Lula esteja atento a isso. Sim. Eu sei que ainda tem feito muitas manifestações, muitas leis, mas a gente precisa ainda mais. Sim. É preciso que o Jerônimo Rodrigues se manifeste. Sim, sobre a abertura das DEANs, sobre esses casos tão emblemáticos. Outro dia um caso envolvendo um diretor do CBTEC aqui em Itabuna, um colégio estadual. Jerônimo não emitiu uma nota.
Uma nota. Hoje o cara foi exonerado. Na semana seguinte o cara recebeu uma licença-prêmio remunerada. Sabe o que isso significa para nós, enquanto sociedade? Deboche. Escárnio. Exatamente. Você falou sobre... licença-prêmio, ele? Licença-prêmio de 3 meses o cara recebeu. Olha que belo castigo. Um belo castigo. Parece que ele vai se aposentar já, né? Não sei, mas recebeu uma licença-prêmio de 3 meses depois de ter assediado sexualmente meninas. Eu não tô falando de mulheres, meninas, 15, 16, 17 anos, oferecendo dinheiro pra dar beijo na boca, pra fazer favores sexuais, pra casa chamando dele, pra ir pra casa dele tomar banho de piscina, Agora eu soube que passando ele a mão tinha na sido bunda e exonerado. apertando. Ele Foi foi exonerado hoje. Ah, tá. Semana que vem... Sim. Hoje que eu Aí digo já- assim, sim. ele recebeu uma licença-prêmio remunerada. Sim. Andréa, para um professor receber uma licença-prêmio remunerada é uma dificuldade absurda. Absurdo. Entendeu? Jailton que me diga, fala Pois sempre é. isso comigo. Pois é, mas ele recebeu na semana seguinte, né? Eu não tô mentindo. Você tava falando, a gente precisa... Deixa eu só fazer um Sim, parênteses fale. aqui. Sabe uma política pública que daria certo? É você levar a DEAN nos bairros. Boa. E isso já teve uma Boa. vez aqui pela própria doutora Lisdele, que é uma mulher de luta também. Sim. Ela já fez isso aqui há muito tempo aqui na cidade. Eu acho que ela implantou na época, eu não lembro a data, me perdoe, Sim. que eu não lembro. Sim. Mas ela implantou aqui e dá certo. Leva a DEAN nos bairros. Leva. Ah, não tem pessoal. Contrata Jerônimo Rodrigues. Como que funcionava? Ela Cada semana tinha- num bairro? Levava num pra bairro, atender fazia uma planilha, né? Depois Sim. é bom até ver com ela sobre isso, mas ela trazia isso. A doutora Lisdele fazia. Sim, boa. E tem muito tempo. Foi quando ela implantou, eu acho que quando ela veio para Itabuna, né? Então, assim, é uma boa? Muito. Uma excelente iniciativa. Excelente iniciativa. Vamos voltar. Vamos fazer esse projeto juntas? Vamos fazer o... Boa, Para que gostei. a gente possa trazer... Gostei da ideia. E Jerônimo Rodrigues precisa ter esse olhar. Nosso prefeito precisa ter esse olhar e tentar, já que ele tem proximidade com Jerônimo Rodrigues, né? Sim, Então, sim. de trazer essa DEAN. Sim. Aí fala, não tem pessoal, contrata. Sim. Vamos fazer concurso público. Claro. Porque só assim... E só para finalizar, porque o nosso tempo já meu estourou, Deus do céu, falar, senão a olha, gente André, fica aqui a o gente dia fica todo, 3 né? dias, mas olha, você falou sobre a vinda da casa da mulher brasileira para cá. Uma jornalista, outro dia foi morta por um homem que se dizia evangélico e nas redes sociais estava lá tocando piano e passando de santo. Ela disse que não foi bem acolhida na Casa Brasileira da Mulher. Ela disse que foi julgada pela delegada de plantão, né? E que a impressão é que o interrogatório era no sentido de relativizar a verdade dela, o contexto dela. O que dizer sobre a necessidade da humanização dos atendimentos nas DEANs e nessas casas brasileiras? Você concorda que só tinha que ter mulher atendendo lá? Ou acha que se tiver homem não tem problema, desde que esteja bem instruído? O que você fala, Andréa, sobre Primeiro, a gente isso? precisa capacitar, né, esse pessoal. Eu acredito que tem que ter homens também. É preciso ter homens porque a gente não pode deixar mulheres sozinhas numa casa brasileira onde que a gente sabe que é alvo. Sim. Né? Então, a gente precisa ter homens que estejam lá dando todo o apoio. E, na verdade, a gente quer o apoio de homens nesse enfrentamento. Sim. Então, precisa ter uma capacitação, competência para estar ali. Se a delegada teve alguma situação que foi relatado, que seja substituída de imediato, mas precisa ter um olhar humanizado. Porque se não tiver... Por exemplo, quando a pessoa vai no seu escritório, no nosso escritório... Sim. É um acolhimento total, eu digo por mim. Sim. Eu faço um acolhimento total. Eles já estão vulneráveis, né? Vulneráveis. Então eu já dou aquele abraço, eu já trago, não, fique tranquila, fale o que você quiser. Eu só depois que eu vou e me manifesto. Então deixa a mulher falar e relatar o que ela quiser. Sim. Né? Então, tenha um olhar, né? Precisa da pessoa competente, capaz, precisa fazer um treinamento Sim, específico, para que essas pessoas que estejam nessa casa brasileira tenham expertise na área. Andréa, olha para aquela câmera e fala para a telespectadora da TVI por que ela deve se tornar uma mulher em movimento. Mostra teu livro lá para todo mundo. Gente, aqui meu livro. E diz por que ela tem que se tornar essa mulher em movimento. Você, mulher, que precisa se tornar uma mulher em movimento, precisa para não deixar que a gente não tenha voz, para que a gente tenha igualdade em qualquer lugar que nós estejamos, que a gente não seja vítima de violência
Que a gente possa andar pela rua sem medo, sem olhar para trás. Que a gente possa encontrar um homem que ele não diga para você, que ele haja com você com importunação sexual ou assédio. Que você tenha o direito de escolha de engravidar ou não. Se quiser ser mãe ou não. Então, que você seja sempre em movimento, porque você está em movimento, só que você não sabe. Então, vamos juntas comigo, olha... Quinta-feira, dia Isso. 13 de março, Isso. vou estar lançando meu livro na OAB Subseção de Itabuna, que fica na Rufo Galvão. Horário. Né, às 18 horas. Estejam lá, vocês vão ler, vocês vão amar o livro, eu tenho certeza. Um livro para todos, não é só para as mulheres, é para todo mundo. Então, aguardo vocês lá na OAB Subseção Itabuna, às 18 horas, dia 13, quinta-feira. Convite feito, convocação atendida, hein? Mulheres em Movimento. Beijo, até semana que vem. Esse é o É problema. isso aí. Na próxima semana a Úrsula Sério? vai estar de volta aqui com Ela por Elas. Eu vou até deixar uma sugestão aí para a Úrsula, viu, Úrsula? A gente abordar aqui também aqueles casos em que as mulheres, tem mulheres que se aproveitam também da lei, né? E abusam um pouquinho dos homens também, né? Então, assim, a gente é minoria, mas existe. E a gente precisa também falar sobre isso, né? É, exatamente, viu? Aí fica a sugestão aí para a próxima semana. Ok. Olha, vamos falar agora com a jornalista Maria Antonieta, né? Primeiro PQP de hoje, Toné. Vai para quem aí? Nós vamos falar sobre a inflação dos alimentos. Tá demais, né, Tá Toné? demais. Um alimento ou outro, às vezes, tem uma promoção, né, Toné? Às vezes é ruim porque causa uma sensação de que está baixando, mas no outro dia já aumenta. Por exemplo, aqui em Itabuna, final de semana, teve um supermercado que vendeu carne de primeira a R$ 32,00. O contra filé estava 32. 32, já voltou para 38. Então, quem comprou no sábado, né, achou que ali a carne baixou, mas a carne não baixou. Não, era uma promoção. Promoção isolada. Era porque- sazonal ali. Por quê? Porque inaugurou um supermercado em Ilhéus, então os supermercados, né, A concorrência, né? fica preocupada com a concorrência e baixou o preço de alguns produtos. Esse tipo de promoção, gente, é o chamado boi de piranha. Ou seja, é aquele boi que vai para a água para morrer enquanto os outros passam. Então, eles botam um preço baixo ali, sem ganhar nada, apenas pagando os impostos, né? E o custo do produto para atrair o cliente. É uma promoção isolada. Mas, na verdade, tudo está aumentando. E o café tem subido cada dia mais, porque, Toné, além de tudo, o maior concorrente do Brasil em café, que é o Vietnã, também está com problema, né? Não está podendo entregar o café ao mundo como entregava antes. Então, isso tem feito... E nós temos aqui vizinho também a Colômbia, né? o preço do café. Produtor de Mas estou café. falando de grandes exportadores, né? O Brasil é um dos grandes, né? Mas, claro que a Colômbia também é um grande exportador, mas não chega tão perto, né? Da variedade e da quantidade que tem o Brasil. O Brasil em grãos, Toné, ele sem dúvida alguma, olha que os produtores não ocupam nem metade do território brasileiro. E o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Do mundo. Mas diga lá. Sim, então o governo, o presidente Lula, fazendo política de olho em 2026, resolveu dar um jeito para deter essa subida, esse crescimento muito alto da inflação dos alimentos. E realmente que mexe no bolso do povo em produtos que são essenciais na mesa do brasileiro. Agora, a ideia dele, ele quer taxar a importação zero, quer zerar a importação de vários produtos que eu vou ler aqui. O azeite doce. O azeite doce, tudo bem, mas não faz parte da mesa do brasileiro, Barbosa. Não é uma coisa essencial. Você pode passar sem o azeite. Agora, sem o óleo, não. Né? Aí a importação, a taxa de importação vai zerar. O azeite, o milho, o óleo, a sardinha, biscoito, macarrão, café, carne, açúcar.
Agora, veja bem, hoje o azeite está com um aumento de 9%. Agora, o maior é a sardinha, 32%. Agora, o aumento. Toné, vale uma ressalva aí. De nada adianta o governo federal tirar os impostos Da importação. federais, né? Ah, sim. Porque também tem o ICMS do governo do estado, que é muito caro. Aí tem que conversar com os estados, E né? a Bahia é um dos estados mais caros do Brasil. O ICMS é. Então, veja bem, o governo tira aí o imposto do azeite. Beleza, o azeite, muitos vêm de Portugal, muitos podem vir de lá dos países da Ásia, né? E a gente consumiu um azeite até de qualidade mais barato. Bacana. Agora, açúcar. O Brasil é o maior exportador do mundo de açúcar. É a segunda posição do mundo A gente que vai exporta trazer açúcar. de onde? Se o mundo consome mais do Brasil, né? Aí você A vai... soja, A soja, também, que o maior- Brasil é o principal exportador de soja. Carne, frango para a China, o Brasil é o Brasil principal maior exportador. Então não estou entendendo, o governo está perdido. Não, ele fez o que podia fazer, essa é a realidade, né, Toné? O que o governo federal podia fazer, ele fez. Ó, vou tirar aqui os impostos federais, quem quiser importar, importe. Mas não vai adiantar muito, porque esses produtos, né, são poucos no mundo. Então, se a gente vai trazer de lá, vai inflacionar lá também e acaba chegando aqui mais caro. O que talvez funcionasse aí seria o trigo, porque o Brasil ainda importa muito trigo, Toné. Muito trigo da Argentina, né, de Chile, de outros países. Então, o trigo poderia realmente fazer efeito no preço do pãozinho, que ainda não subiu muito, né? Mas já subiu. É que as pessoas não sentem, porque agora eles cobram por quilo, né? Então, a pessoa pega ali 10 pãezinhos, mas paga no peso. Então, não está sentindo muito, mas está subindo, porque o trigo é dolarizado, né? E ele sobe também. Agora, o pior de tudo são os estados. O estado de São Paulo foi o único até agora, Toné, que tirou o ICMS de toda a cesta básica. Feijão, arroz, trigo, farinha, né? Todo tipo de farinha, as massas, né? Açúcar. Óleo, açúcar, tudo. Tirou todos os impostos. Inclusive, eu vi um vídeo de E produtos da cesta básica. eu vi um vídeo do Tarcísio de Freitas, ele dizendo que isso não foi agora, não. Essa medida dele já vai fazer um ano, né? Então, assim, o São Paulo está colaborando com a cesta básica do povo. Os outros estados, pelo contrário, não só não se pronunciaram, quanto aumentaram os impostos. Aqui na Bahia mesmo, o ICMS teve alta esse ano, né? É caríssimo o ICMS. Minas Gerais é um dos mais caros também. Então, cadê a colaboração dos estados aí com o governo federal? A Bahia mesmo, em ICMS, que a gasolina que é mais cara. Eu não entendo como é que o combustível aqui é mais caro, um dos mais caros do país. É o mais caro do Brasil. Eles alegam que a refinaria que é privada e eles botam o preço que querem. Mas tem a questão do imposto. É igual carro, Toné. Um carro hoje no Brasil, o mais barato... Mais de 60% é imposto. O porcaria, o carro que é feito... Carro popular. Feito de plástico. Plástico e um pouquinho de ferro ali que enferruja na primeira água que pega. É uma porcaria, custa 60 mil reais. Não tem nada o carro. 30 mil reais aí é de imposto. Aí a gente culpa as montadoras, mas as montadoras também não ganham dinheiro, porque se ela botar o preço que ela merecia colocar para ela ganhar dinheiro, o carro fica inviável, porque o imposto também aumenta na medida que aumenta o carro, né? E aí por que a Ford saiu do Brasil? As alegações são essas, de que o imposto do Brasil é muito alto, a montadora tem que reduzir seus lucros e sem lucro... E tem que explicar, viu, desculpa aí, Barbosa, para o povo, que a gente não fabrica carro, nós somos montadores de carro, não é? Porque São montadoras, como você acabou de dizer aí, montadoras. as peças, a maioria das peças vem de fora. E exatamente, são importadas. Aqui são só montadoras. Aqui chega, você monta aqui. Aqui, Tonete, de vez em quando, né, uma indústria dessa cria um carro exclusivamente daqui, do Brasil, depois esse carro vai para o resto do mundo. Já aconteceu várias vezes aqui, né? Inclusive da Volkswagen, nós tivemos um modelo aqui que começou no Brasil, da Ford, da Chevrolet, mas é muito raro. A maioria dos casos, o carro é feito, o protótipo lá, é produzido lá, depois vem as peças para o resto do mundo montar, né? Então é assim, funciona na Alemanha, Estados Unidos e agora... Já vem pronta, gente. Aqui a gente só faz montar. A China e a Coreia são os maiores produtores de peças, né? Agora,
tem muita coisa que é feita no Brasil. Por exemplo, né, a chapa do carro, eles recebem só o molde, né? E ali prensa e faz aqui mesmo, a porta, o capô. Aí a fábrica aqui A mesmo. fábrica faz aqui. Por quê? Porque o Brasil tem aço barato, né? Então, Mas agora vai taxar, os Estados Unidos agora vai taxar. Para exportar, Pra nós somos exportar, mas aí o vai principal sobrar mais- exportador de aço para os Mas Estados isso, em Unidos. parte- Aço e alumínio, em né? parte, Toné, isso é ruim para a balança comercial do Brasil, né? É o PIB do Brasil. Mas, em contrapartida, para o país é bom, porque vai sobrar produto de matéria-prima dentro do Brasil e as coisas tendem a ficar mais baratas Internamente. internamente, né? Porque hoje tudo é priorizado para exportação, porque o empresário ganha mais, né? É assim com a carne, é assim com alumínio, Com o frango. frango, aço, né? Alumínio, o Brasil tem abundância de alumínio, mas você vai comprar uma peça de alumínio é caríssima, né? Por quê? Por que que no mercado interno tudo é muito caro? Porque o mercado interno é relegado a segundo plano. Eles visam ganhar em dólar, né? Quem vende quer ganhar Então em eles dólar. fabricam para exportar. Eles fabricam para exportar, eles não estão preocupados com o consumo interno, né? E, inclusive, os produtos que ficam aqui para o Brasil são produzidos de péssima qualidade, com a sobra da sobra. O produto de qualidade eles mandam para fora, para o exterior, porque lá a exigência é maior. Eles pagam em dólar, pagam bem, mas querem produto de primeiríssima qualidade. Então a gente acaba ficando com o resto, né? Aquilo que não é bom lá fora, que a gente come aqui, é que a gente faz a casa aqui, é que a gente produz aqui. Infelizmente, eu acho que o governo deveria voltar, como o presidente Trump está fazendo, né? Mais para a política interna, ou seja, vamos produzir mais, ao invés de mandar matéria-prima para depois comprar o produto, a gente faz o produto aqui mesmo. Mas para isso o governo tinha que incentivar esses industriais com taxas básicas de juros, ou de juros não, perdão, de impostos, ou no mínimo, ou no máximo, aliás, zerar os impostos para incentivar a indústria, Toné. A gente poderia ter aqui no Brasil indústrias de várias coisas que hoje a gente tem que trazer de fora, feito lá Tem com que a nossa importar. matéria-prima. Quer dizer, o aço vai para a China para depois voltar em forma de carro. Olha que absurdo. Aí a gente paga mais caro. A gente paga mais caro. Então, o que é que o presidente deveria fazer? Pegar uma indústria dessa da China e falar assim, não, a partir de agora o aço vai custar mais caro para vocês. Se vocês vierem fazer no Brasil, tudo bem, mas se não, vai ficar mais caro. A gente mesmo é que aumentar as tarifas para eles lá. Mas o Brasil precisa exportar. Por quê? Porque, principalmente esse atual governo, a economia é muito complexa, Toné. Então as pessoas não entendem. O Brasil está gerando emprego, a economia está melhorando. Por que está a inflação? Porque o governo não faz... que o PIB cresceu, eu não entendo como O Brasil não faz o acontece. papel dele, Toné. É aquela história de gastar mais do que arrecada. O gasto público é muito alto. Pois é, e aí para quem não entende de economia, não entende isso, né? Fala que é perseguição que o governo está sofrendo, que os empresários estão fazendo as coisas subirem. Não, é o Brasil mesmo, é o governo, é o Estado que faz a coisa subir quando ele aumenta a taxa de imposto. Eu já disse isso aqui no programa, Toné. Tem gente que fala assim, o cara lá da periferia, né? Ele fala assim, eu não pago imposto não. Ele acha que não paga imposto, Toné. Aí Coitado, né? Ele comprou o pão hoje de manhã, ele já pagou imposto. Metade daquele pãozinho ali foi imposto. Então, se ele gastou R$5 de pão, na verdade, ele deu R$2,50 para o governo federal, né? Para o governo estadual e municipal. Então, ele acha que não paga, mas ele paga imposto na água que ele bebe, no pãozinho que ele come, No leite. cafezinho, no leite, tudo ele paga imposto. Aí ele fica por ignorância, porque não estuda, não lê, não vê noticiário, aí ele acha que não paga imposto, porque ele não paga um boleto lá do governo. Então ele acha que ali ele está isento de imposto. Não está, não. O imposto é você que paga. Quem não paga é o empresário. Porque o fabricante repassa o imposto para o vendedor e o vendedor repassa o imposto para o consumidor. Para o consumidor. É simples assim. Que é o final, a gente está na ponta. É a gente que paga mais caro. Inclusive a conta de água e de energia vem separado lá para você ver o valor de imposto que você está pagando, né? Então, as notas fiscais agora, se a pessoa observar também, eles são obrigados a separar o valor do imposto do valor da mercadoria. Valor real. Valor real. Aí você vê quanto você está pagando de imposto. Você tem que observar. Tem gente que não pega nem nota fiscal. Compra e larga para lá, não pede a nota, não exige, né? Aí esse aí ainda está fazendo pior.
ele não só paga o imposto, como ele está deixando o empresário sonegar, né? Isso aí é errado. Então, ele tinha que exigir a nota para olhar lá o valor que ele está pagando de imposto e tudo mais. Pior do que isso é você não apegar a nota, porque você pagou um imposto que não foi nem para o governo, ficou no bolso do empresário. Então, tem que exigir a nota fiscal. Sonegação. Isso chama-se sonegação. E outra coisa, não adianta o governo Lula ficar mudando só o ministro sem diminuir as despesas. Não quer mascarar os problemas, porque a gente está com muito problema, e principalmente na economia. O presidente Lula, ele criticou muito o Bolsonaro por ter diminuído o número de ministérios, né? Inclusive, quando ele ganhou a eleição, Toné, ele falou muito isso. Ah, o Brasil está desmontado, desmontaram o Brasil, acabaram com os ministérios. São 38 ministérios? É muito ministério. 38? Cada ministério desse tem um orçamento, tem dinheiro. E além de pagar os funcionários, tem um orçamento para trabalhar. Tem um orçamento próprio. Então, se você diminui o número de ministérios, você relaxa... reduz o gasto público, reduz. E dá uma relaxada no mercado, porque o mercado vai entender que o governo não está gastando mais do que se arrecada. E olha que o Brasil nunca arrecadou tanto como agora. O ano passado nós tivemos vários trilhões arrecadados, Toné. Trilhões. Então o Brasil nunca arrecadou tanto dinheiro de imposto, porque está cobrando tudo. Imposto sobre aposta de jogo, imposto sobre jogo que era considerado clandestino, agora foi legalizado, né? A gente tentaram o Pix, não conseguiram, o que deu no que deu, né? Queriam cobrar... Tentaram, mas cobram de tudo. As blusinhas que as mulheres compravam na China aí, até $50 era isento, agora paga. Tudo paga. Tudo. Até para você tomar um copo de água na rua, você está pagando imposto. Então, muito imposto que arrecada o Brasil, e pouco o Brasil faz, e também está gastando mais do que arrecada. Ele cresceu a arrecadação e cresceu a despesa. E o pior é que nós já estamos no meio do governo Lula, e até agora a gente não viu uma obra grande. Não, eu acho que a gente já está na semifinal. Aí fica a pergunta, para onde está indo esse dinheiro? Porque não tem obras grandes acontecendo no Brasil, Toné. Para não dizer que não tem, né? Eu vi dizer que vai começar agora a obra daquela ponte que caiu lá no Tocantins, né? Mas ali porque caiu, foi um acidente. Se não tivesse caído, estava lá. Não ia fazer nada. E mesmo assim a gente não sabe se é dinheiro do estado do Tocantins ou do federal, né? Até agora o DENIT ainda não esclareceu de onde vai sair o dinheiro para fazer aquela ponte. Fora isso, a gente não sabe de nenhuma outra obra do governo federal. Grandiosa não tem, não. Nenhuma. Então está parecendo até uma praga aí, porque... O governo só está se defendendo, só está na defesa. Bolsonaro que não fez nada, né? E Lula também não está fazendo nada até agora. Até agora. Ele disse que plantou no primeiro ano, semeou, né? Para colher depois. Aí esse ano, o ano passado não colheu nada. E esse ano nós já estamos indo aí para o meio do ano, até agora também não. Faltam 18 meses só. Acabou. Estamos na semifinal. Estamos não, né? Quer dizer, estamos, né? Estamos no mesmo bolo. Tá difícil. Ok. Bom, Toné, daqui a pouquinho a gente vai falar mais do PQP, né? Vamos. Tem mais um aí, não tem pra gente? Temos. Quero falar ainda sobre a questão da participação da mulher. Não deu tempo aqui, começando com a Andréa. Sobre a participação da mulher no Legislativo. Porque aqui no Congresso Nacional é um absurdo. A conta não fecha. A mulher tá lá embaixo. Ok, então vamos agora a mais um quadro aqui com a participação do Charles Williams, né? No quadro De Olho no Som. E já a gente comenta esse assunto aí sobre as mulheres, já que estamos no mês de março, mês da mulher. 8 de março, sábado, se comemorou aí o Dia Internacional da Mulher. A gente vai falar sobre isso. Vamos agora ao De Olho no Som. Bom dia, você está na TVI News Brasil no YouTube, na TVC no canal 24.2. Aqui no programa TVI News estamos com meu amigo Barbosa Toné e o nosso convidado de hoje, o Vitor, falando no quadro De Olho no Som. O som que você ouve, aqui você vê. Queria falar para Cássio que a gente está sem som aqui no estúdio, né? Que a gente teve uma vinheta sem áudio. Vamos organizar isso aí para ficar tudo maravilhosamente bem. Hoje a gente vai continuar falando sobre as trilhas de cinema, né? Tivemos o Oscar aí esses dias e
Nós tivemos muitas premiações, muitos atores e atrizes e filmes e diretores e produtores e roteiristas do mundo do cinema, mas também tem a música, né? A trilha sonora, os produtores musicais, os maestros, arranjadores, que também fazem parte de todo esse cast, né? De Hollywood e também do mundo inteiro, né? Pois tem filmes espalhados pelo mundo afora aí, grandes produções e grandes pessoas e profissionais envolvidos no contexto. Então, para isso, eu estou aqui hoje com Vitor Xavier, meu amigo, apresentador também aqui da TVI, que faz parte da diretoria e vai falar sobre isso. E aí, Vitor? E aí, meu caro Charles, muito obrigado por mais um convite, mais uma vez. Estamos aqui para falar sobre essa magia, né, maravilhosa, que é a música, né? E uma outra magia também, igualmente maravilhosa, que é o cinema, né? E no cinema nós temos as famosas trilhas sonoras. E além da trilha sonora, nós temos também músicas que passam ali no filme. Então, um prazer estar aqui de novo, falando sobre essa coisa maravilhosa que é a arte, né? E aí, o que pelo você tem convite. para destacar desses filmes que foram indicados ao Oscar em relação à trilha sonora? Olha, nós temos boas produções, né, esse ano no Oscar. A própria Anora assistiu a Anora ontem, né? O Anora, ele é um filme, assim, muito peculiar, né? Ele é um filme, assim, eu diria até polêmico. O diretor Sean Baker coloca ali uma história de uma garota de programa, né? Uma stripper, que está ali se apaixonando por um russo, né? Um cliente russo. E aí acaba se adentrando ali numa pequena máfia russa, né? Mas é um filme muito bem escrito, muito bem dirigido e tem uma trilha sonora muito interessante. Uma trilha sonora, eu diria, bem assim, Daft Punk, né? Uma trilha sonora bem eletrônica. E é isso, ela dá a identidade à personagem. Então, no cinema, nós temos muito isso, né? A trilha, ela não está ali somente para emocionar. Ela é uma característica do personagem. E o Ainda Estou Aqui é a prova disso, né? A nossa querida Fernanda Torres, que interpretou a Eunice Paiva, ela tem ali toda uma trilha sonora dedicada aos momentos que ela está vivendo ali, né? Então, se é um momento mais triste, nós temos uma música mais reflexiva. Um momento mais feliz, nós temos uma música mais feliz. Então, esse ano, o Oscar, ele traz muitos filmes interessantes, e entre eles o Wicked, né? O Wicked, ele é um filme, é uma animação, ele é um musical, produzido aí pela Disney, se eu não me engano, e tem a participação da Ariana Grande. A Ariana Grande, ela cantou no filme, né? Então ela se prova ali como atriz e também como performer, né? De uma grande cantora para cinema. Então, tem algumas outras produções, mas não vamos dar muitos spoilers, né? Vamos falar um pouquinho aí também sobre o universo por detrás do bastidor, né? Que é produzir uma trilha sonora. Exatamente. Inclusive, a gente estava falando, né, na nossa outra edição do De Olho no Som, sobre essa questão de trilhas sonoras de filmes internacionais, os americanos, de Hollywood, como também os brasileiros, né? Aqui no Brasil, nós não temos muito hábito de preparar, criar e produzir uma trilha sonora para um filme. Exato. Geralmente a gente pega músicas prontas de artistas já consagrados. A gente viaja muito naquela questão das agências de publicidade que fala que o mote maior é nada se cria, tudo se copia. Eu vou um pouco contra isso daí, porque eu sou da área da criação e assim, eu creio que para você saber criar bem algo, você tem que pesquisar bastante. Hoje a gente está vivendo num mundo muito superficial, onde a pessoa se apega a um artista, ou dois ou três, e em cima daquilo ela quer criar algo. E ela não vai conseguir criar, ela vai ter que copiar. Porque ela vai estar muito travada naqueles três ali, e ela só vai ter aquele assunto ali para falar sobre isso. Isso termina que a criatividade fica pífia, né? Fica fragilizada por conta de falta de coisas a falar na hora da criatividade. Quando você pesquisa muitos artistas, quando você se debruça sobre um estilo que você quer trabalhar, aí sim você tem muitos fragmentos. Com e aquilo você passa a fazer o seu próprio estilo, você já cria. É uma inspiração, né? Não uma cópia, mas uma inspiração. Exato, uma inspiração. Então, eu quero, por exemplo, eu como produtor musical, quando eu vou gravar um artista, qual o estilo dele? Sertanejo. Então, qual o sertanejo dele? É Tunico e Tinoco? É Christian Ralph, que é bem diferente, é Chitãozinho e Chororó, é Zezé de Camargo e Luciano, é Leonardo, é Gustavo Lima, que já é muito outro planeta, assim, musicalmente falando. Então,
dentro daquele estilo dele, eu vou fazer uma pesquisa, mesmo eu tendo 40 anos nessa área, eu vou fazer uma pesquisa para ver o que é que está sobressaindo hoje em dia, para ver o que é que ele quer. Em cima disso, eu estar dizendo para ele o que é que a gente pode fazer que pode fazer sucesso. Porque o produtor musical, ele tem que ficar ligado na questão da criação, na questão da produção, mas também na questão da venda, né? Como é que o público-alvo vai perceber aquilo dali, vai receber aquilo dali, como vai ser tocado nas rádios, para que se alguma série, algum programa, alguma novela vai querer trabalhar com aquela música daquela maneira ali e tal, em cima disso, você cria, né? Então, assim, no Brasil nós temos grandes músicos, grandes produtores musicais, como nós falamos de Wagner Tiso, como nós falamos do próprio Ivan Lins, que hoje mora em Portugal, ele está na Europa fazendo um trabalho magnífico. Para mim, é o maior harmonizador do Brasil, é Ivan Lins, né? Que foi conhecido no Brasil como cantor, mas ele é um grande arranjador, maestro, ele escreve para orquestra como poucos aqui no Brasil. Ele é um cantor maravilhoso, né? Nossa Senhora, adoro o Ivan Lins. Então, assim, essa é a diferença. E esses caras inspiram os grandes produtores mundo afora. Por exemplo, o Ivan Lins, ele tem uma amizade muito fina, assim, muito de próximo, de intimidade com Quincy Jones, que é um grande produtor mundial, o cara que produziu Whitney Houston. O cara produziu, pra você ver, jazzista, mas ele produziu Whitney Houston, ele produziu Michael Jackson. Na cerimônia do Oscar fizeram uma homenagem a Quincy Jones, né? Também trabalhou com Celine Dion, com tantos outros que criaram-se tantas trilhas, né? Aí fala lá, porque assim, a mídia, né? Vamos lá. O filme Titanic, você remete logo àquela música My Heart Will Go On, que foi Celine Dion que gravou e que foi para o mundo inteiro e que foi quem levou ela, a carreira dela como cantora, né? Mas quem foi que produziu? Quem compôs a música? Quer dizer, quais são os outros personagens ali por detrás, né? E assim, também existe o fato de que algumas músicas nesses filmes americanos, elas são criadas e produzidas para aquele contexto. E aqui no Brasil não tem muito isso, né? Aqui no Brasil, não, vamos pegar a música de Roberto Carlos porque, meu irmão, a música de Roberto Carlos é sucesso. Então, o filme vai fazer sucesso porque tem uma música de Roberto Carlos. Então, veja a seleção da trilha. Selecionamos Tim Maia, selecionamos Tom Zé, os grandes nomes da música brasileira, selecionamos Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né? E tantos outros, como nós temos o grande Luiz Melodia aqui no Brasil. Exatamente, que não deixam de ser, claro, escolhas geniais ali, né? Da pessoa responsável, né? Por escolher as trilhas sonoras. Mas, realmente, falta esse score, né? Esse soundtrack, essa trilha sonora original. Exato. Que outros cinemas privilegiam tanto. Né? Por exemplo, a Rede Globo, ela tinha, pelo menos, né? Um conceito bem fundamentado nisso daí, nos anos 80 para 90, mais ou menos, onde ela sempre criou as suas trilhas sonoras, né? Até hoje as novelas elas têm sua trilha, aí eu já falo a trilha como pano de fundo, não as músicas, né? A trilha sonora mesmo, instrumental, para os momentos e tal. E ela foi criando essas coisas. E tem uma banda que é muito conhecida aqui no Brasil como uma banda romântica de músicas e tal, mas que cria grandes trilhas. Tanto é que cada músico dessa banda tem um estúdio próprio. E a banda tem um estúdio da banda, onde grava não apenas a banda, como também produz muitos outros artistas, inclusive da música gospel, que é a banda Roupa Nova, né? E a banda Roupa Nova, a famosa banda Roupa Nova, com 40 e tantos anos aí de carreira, foi a banda que gravou uma trilha sonora criada por um grande maestro brasileiro para ser o tema da vitória da Fórmula 1, que terminou se transformando no tema da vitória de Ayrton Senna, porque naquela época ele que ganhava tudo, né? Nossa. Ele ganhava o campeonato inteiro, o ano todo, e o troféu era dele. E aquela Sabe o que eu faço lá em casa? Desculpe te interromper. Eu jogo videogame com a McLaren do Senna, ouvindo aquela trilha. Pois é. É maravilhoso. Então, assim, esse tema, ele foi encomendado para fazer. E você vê que é uma trilha sonora que até hoje as pessoas que não conhecem, quando ouvem, falam, meu Deus, que trilha, né? E tem também... É muito bonita, muito bonita. Então ela foi composta, na verdade, para um outro propósito e aderiu-se ao Ela foi Senna. composta para o programa. Olha Para o programa, para as transmissões da Fórmula 1. Toda vez que um piloto ganhasse, soltava ali. O nome é Tema da Vitória.
certo? Olha Só que só. como o Ayrton Senna ganhava ali todas as corridas, todos os anos... Era brasileiro, né? então E era eles brasileiro, colocaram então se ali transformou no tema de Ayrton o Senna, tema, porque toda vez que ele ganhava, tocava herói aquela nacional, música, né? E aí foi feito toda uma mudança na programação, para que quando o outro piloto ganhasse, não tocasse mais aquilo, porque era toda hora ele que ganhava. Maravilha, maravilha. E tanto que quando ele faleceu, né, eles tiraram essa trilha do programa e... Não fazia mais e tal. sentido, né? E nesse Oscar, Charles, nós tivemos aí a biografia de Bob Dylan, né? Que é um dos Exatamente. maiores músicos do tempo contemporâneo. E ele tem uma história tão assim interessante, tão peculiar. Ele é um artista muito genuíno, um artista muito autoral. E o filme ele privilegia isso. O filme é dirigido pelo cineasta James Mangold e conta com a atuação do Timothée Chalamet, né? Timothée Chalamet. Ele tem origem francesa. E ele faz ali um Bob Dylan extraordinário. Ele treinou para esse papel durante 5 anos. Ele treinou ali as cordas vocais, né, o estilo de canto do Bob Dylan original. O Bob Dylan, inclusive, fez consultoria para o filme. E a trilha sonora do filme, que é aí onde eu quero chegar, ela foi sincronizada ali com muitos dos instrumentos, muito com a trilha original do Bob Dylan. Então passou por um processo híbrido ali, né? A música do Bob Dylan sincronizada também com a performance do Timothée Chalamet e também outros artistas ali no momento. Então o cinema tem muito disso, né? Você vai fazer a biografia de um músico, mas o artista, o ator, ele também toca ali às vezes. Ali também tem uma banda por detrás. Nem sempre é apenas a dublagem, né? É a mímica ali do artista original. Então Bob Dylan é um exatamente. artista maravilhoso. Bob Dylan É um filme muito bom. é histórico, né? Bob Dylan, Pink Floyd, Queen, Scorpions, Europe, né? São artistas inesquecíveis, como a Celine Com Dion, certeza. mais nova, né? Da música pop romântica, né? E aí vem a Beyoncé e tantas outras, né? E lá atrás nós temos a Whitney Houston, aí veio a Mariah Carey, né? Que são pessoas que tiveram um grande papel nas músicas e trilhas sonoras mundo afora, de filmes, novelas e séries. Né? Sem falar E- do Duna Parte 2, né, também. Um filme que teve aí a trilha do Hans Zimmer, né? Uhum. Compositor extraordinário, né? Você gosta do Hans Zimmer? Bom, o trabalho dele é muito bom. Fez aí Batman, fez também... Todos os filmes de Christopher Nolan ele também fez, né? Como Oppenheimer também fez a trilha. E é um músico fantástico. Sim. Ele fez a trilha do Interestelar, que é um filme maravilhoso, também do Christopher Nolan. E eles foram numa igreja gravar o órgão, de fato, lá na Inglaterra. E aí ele levou a equipe de captação de som, contratou um tocador de órgão e eles reconstruíram ali toda a trilha do filme na capela. Uma coisa maravilhosa, o que o Hans Zimmer faz. Sim, o cara é top, né? Ele já é especialista em fazer trilha sonora e quando você faz a determinados estilos de filmes, então você vai especializando mais. É diferente de quem Exatamente. faz para vários estilos, né? Você tá mais aberto a tudo, mas você não tá tão focado, né? E isso não traz uma evolução muito rápida, Exato. né? É conciso, mas não é aquela evolução tão rápida. E o cara que está mais focado num estilo, Ele já tem uma assinatura, né? ele já tem uma assinatura, né? E ele já é contratado para aquilo ali. Pela assinatura, exatamente. Tem um compositor que eu adoro, infelizmente ele faleceu, que é o James Horner, né? Ele fez a trilha de Avatar, fez a trilha também de Cocoon, entre outros filmes de sucesso. E ele tinha, assim, uma forma de trabalhar com cantos, né? Ele trabalhava muito com sinos. E os cineastas, eles contratavam ele por causa desse estilo, né? Uhum. Então tem muito compositor que eu reconheço já quando eu estou iniciando o filme. Eu tô escutando ali, ó, esse daí é John Williams. Esse daí é Alexandre Desplat. Isso. Esse é o nosso querido aí. Aí vem a questão. James Horner. Então, Aí como é a gente que você vai reconhece identificar pela isso? assinatura, E exatamente. como é que você vai identificar isso num filme brasileiro? Exatamente. Por isso que, como você Porque disse, cada né? música, ela é composta por produtores, por compositores Exatamente, diferentes, gravados em estúdios diferentes, para artistas de estilos diferentes, né? Que... Tem um compositor brasileiro muito famoso que é o Marcelo Zarvos. Ele fez a trilha de As Palavras, um filme muito bom também, sobre escrita. Mas ele foi para fora justamente para poder ter mais visibilidade, porque aqui, justamente como você falou, não existe essa cultura de fazer a trilha original dos filmes. Exato. Essa é a questão. Né? Que nós Exatamente. possamos ter mais valorização dos compositores e produtores musicais nas trilhas sonoras de filmes
no Brasil, porque de novelas nós estamos bem servidos. Sim, Nós com estamos bem certeza. servidos, né? Nós temos desde os anos 70, 80 aí o grandioso Lincoln Olivetti, que é Lincoln um Olivetti, produtor sim, com conhecidíssimo, que lançou muitos artistas como Alcione, o próprio Tim Maia, o Fagner, Sim, José Augusto, olha só. gravou praticamente todos os artistas, né? Sandra de Sá ele lançou também. Trabalhou com todo mundo e era um dos grandes arranjadores, o maestro de grandes eventos da Rede Globo, né? E hoje ele é aclamado por todos nós, Lincoln Olivetti, né? Nós temos a honra de sermos um país rico nessa questão de grandes músicos, produtores e maestros que ao longo do tempo eles vêm enriquecendo cada vez mais os nossos ouvidos, os nossos corações e as nossas mentes com tanta trilha sonora de qualidade internacional. Uma pena que nós próprios não reconhecemos. Nós temos uma cultura de que o que a gente vê que vem do outro é melhor. Aí ou a gente quer imitar sem nos conhecer, né? Ou então a gente quer criticar também sem ter uma base que nos leve a tal ponto de tal crítica, né? É verdade. Então é importante a gente conhecer tudo isso aí para que a gente tenha um discernimento e que a gente busque algo melhor. Nós temos muitos estilos musicais no Brasil e muitas vezes a gente critica muito esses estilos musicais, mas a gente não sabe a base e o que foi que levou para que eles acontecessem, como uma questão vendável, né? Cultural, histórica. Então, no próximo quadro, a gente vai falar sobre essa questão da música comercialmente, né? Como é que vende a música, onde é que a música chega, por que que ela chega, quem é que se beneficia com isso daí. Maravilha. Obrigado aí pelo convite, viu, Charles? Programa maravilhoso. E vamos ficar aí com TV News, né? Exatamente. Vamos continuar com volta às Barbosa, notícias. com Toné, com PQP, TV News. Se inscreva, curta, compartilhe, comente. O seu comentário é muito importante para nós. Diga o que é que você quer assistir por aqui. Sugira pautas pra gente e a gente vai estar te atendendo porque a TV News tem 20 anos contando a sua história e vamos continuar contando. E você faz parte disso aí. Valeu, um abraço, até o próximo quadro de Olho no Som. Isso aí, Charles. Um abraço e até a próxima semana. Olha, uma nova espécie de réptil foi descoberta na Bahia e foi doado para as universidades, né, estudarem. Eu estava vendo a foto aqui e lembrei quando eu era criança, né, num sítio, né, que a gente morava em Salvador, a gente cavando lá o terreno acabou encontrando esse réptil, né? Isso já faz o quê? Mais de 30 anos, né? Eu era criança ainda. Então, para mim não é novidade não, viu? Estou vendo aqui a foto, vi com meus próprios olhos esse réptil aqui há mais de 30 anos. Então, para mim não é novidade, mas agora vai ser estudado pelas universidades baianas. Então, né, vamos agora ao outro PQP de hoje, que é sobre a participação das mulheres, né? No Legislativo. No Legislativo como um todo. Como né? um todo, no Congresso Nacional. Eu fiquei realmente impressionada. Como é pequena, como é mínima a participação das mulheres. Era até para aproveitar aqui a doutora Andréa e a doutora Úrsula para a gente comentar sobre isso, mas não tivemos tempo. Está muito corrido, o horário está muito apertado. Então eu consegui ver que a nossa participação, a participação feminina no Legislativo é muito pequena. De 513 deputados na Câmara dos Deputados Federais, somos apenas 91 mulheres, de 513. No Senado, de 81, nós somos apenas 16. No caso da Câmara, isso representa apenas 17% a participação feminina no Legislativo. E já no Senado, representa ainda mais um pouquinho, muito embora seja menor o número de senadores, 19%. E outro aspecto que me chamou a atenção, Barbosinha, na mesa diretora, todo mundo tem cargo, diretor disso, diretor daquilo, que todo mundo luta por cargo, fazem acordos, negociatas. Na mesa diretora da Câmara, de 11 cargos importantes, só tem uma mulher. No Senado, de 10 cargos, só tem 3. Lembrando que as mulheres no Brasil, a participação feminina no Legislativo é inferior
à média mundial. E é inferior também na América Latina. Isso é um absurdo. Eu não sei por que a participação feminina é tão pequena. O voto feminino parece que não importa, muito embora tenha umas cotas, mas é tanta malandragem que eles fazem, os donos dos partidos, presidentes de diretórios municipais, estaduais, eles botam a cota só para conversa boa, só para enganar os bestas. Que a mulher tá lá e eles nem pedem voto, não trata a mulher como devia. Então a mulher fica lá, vai lá, às vezes não recebe nada, nem para fazer dinheiro, uma verba para fazer um santinho. Pasme. Nós vimos aqui a participação ousada, corajosa da professora Cleonice Monteiro. Ela foi candidata a prefeita. Com uma participação muito pequena, ela teve uma votação também muito pequena. Não conseguiu, ficou, claro, estava concorrendo com um prefeito, que era candidato à reeleição e que ganhou, e também com um deputado, e os outros, um empresário e o outro que era médico, mas mesmo assim, a participação feminina ainda é muito pequena, e isso deixa a gente, não sei, a gente não pode ficar de mãos atadas, que eu acho que a própria mulher também tem culpa nisso. A mulher não luta por seus direitos. Ao invés de estar votando em homens, trabalhando para homens, tem que votar em mulheres e lutar por seus direitos. Porque por mais que os homens façam leis, que aprovem leis para mulheres, mas mesmo assim ainda é pequena e demora. E quem sabe das necessidades femininas somos nós mulheres. Então, nós temos, a partir disso, desses dados que eu dei aqui, um absurdo de 513 deputados, as cadeiras que são ocupadas na Câmara Federal em Brasília, nós somos apenas, não chega a 100, nós somos 91. Só? Que voz tem 91 diante de 513? Nenhum, nada. Nada. Barbosa. Pois é, Toné, eu acho que a solução seria o seguinte, já que o Brasil faz tantas cotas, né? Cotas para índio, cotas para negros, tinha que ter uma cota determinada no Congresso Nacional, nas câmaras de deputados estaduais e nas câmaras de vereadores para mulheres. Então é o seguinte, não é cota no partido, como tem hoje, né? Que o partido vai ter que botar mulher e tal. Não, é cota mesmo para ser cumprida. Então, digamos, a Câmara de Vereadores de Itabuna tem 21 vereadores. Só tem uma mulher. Tinha que ter uma cota lá, ou 7 vereadoras, ou então metade da Câmara ser para mulheres. Então, os homens, por mais votos que tivessem, só alcançariam a metade das vagas. A outra metade, por menos votos que tivesse, tinha que ser ocupado pelas mulheres. Então, ia pegar ali as mulheres mais bem votadas e elas iam ocupar essas vagas. E assim seria replicado em todas as assembleias. Barbosa, eu não sou muito a favor de negócio de cota. Eu acho... Eu também não sou. Bobo, eu não sou a favor. Eu não sou a favor Eu acho que as mulheres têm que ser mais competitivas, sabe, Barbosa? Tem que ir à luta. Não, mas não é que tem elas que não ter sejam. mais coragem. Não é que elas não sejam competitivas. Você falou aí, tem mulheres... Agora em Itabuna mesmo, na última eleição... A Cleonice Monteiro foi candidata. Se a gente for somar aí o número de mulheres que tem história, que tem trabalho prestado... E que foram candidatas e perderam. Foram candidatas e perderam. Então, não é o esforço da mulher que está faltando. Aí é a questão de eleitor. O eleitor ainda não acredita na mulher como uma Não, e as próprias mulheres, que nós somos mais de 50%, mais da metade do eleitorado no Brasil, é feminino. E nós só temos 91 deputadas em todo o Brasil. Isso é uma vergonha. Senadoras, nós só temos 16 no universo de 81 senadores. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. E talvez por isso, né? Mas assim, mesmo em detrimento disso que você falou, né? Apesar disso, nós temos aí muitas leis que foram feitas por homens que favoreceram as mulheres e favorecem até hoje, né? Então as mulheres não podem se queixar que o Congresso deixou de fazer porque não tem mulher, não. Isso não. Mas realmente a mulher poderia ser mais representada nas câmaras estaduais, municipais e na Câmara Federal.
por mulheres. No Eu Congresso concordo como um com você. todo. É muito pouco a participação feminina. Inclusive, tivemos algumas, né, senadoras e deputadas com a participação relevante naquele julgamento do mensalão, do impeachment da Dilma, né? Nós tivemos ali grandes parlamentares, né? A gente viu ali durante todo aquele processo. O Lula mesmo agora, o pessoal também focou nisso. Ele tirou uma mulher, tirou a Anísia Trindade da saúde e botou um homem, botou o Padilha. Que inclusive estão sendo empossados hoje, né? O novo ministro da saúde. Mas, em compensação, quer dizer, foi uma troca. Ele tirou a Alexandre Padilha das relações institucionais, mas botou a mulher, botou a Glaze. Mas não foi por ela ser mulher. Foi porque ela está sendo útil e ele quer voltar às raízes do PT. Ele quer voltar a privilegiar o Partido dos Trabalhadores. É outra história, é outra nuance. Não é por ela ser mulher. O Lula quer ali perto dele as pessoas que apoiaram ele quando ele esteve preso. E ela foi uma que brigou, né, pelo Lula e fez a campanha Lula Livre, inclusive, né? Lula Livre foi ela que criou lá em Curitiba, na porta do presídio lá, para que o Lula fosse solto. Então, assim, é uma questão de prestigiar, né? Não sei se vai ser bom para ele. Não é por ela ser mulher. Não. Não, tá isso que eu quero dizer, entendeu, Barbosa? Para deixar bem claro. Mulher. Eu quero deixar bem claro. É isso aí, eu concordo com você, Toné. As mulheres precisam votar mais nas mulheres. Nas mulheres, exatamente. Elas exercem... Nós somos maioria do voto. Exercem um direito de voto que foi conquistado. O voto feminino é bem maior. E elas não fazem fazer valer esse voto para as mulheres. Esse poder. Pois é. Então fica aí a dica para que as mulheres votem em mulheres. Toné, mais uma vez, muito obrigado, né? Uma boa tarde para você. Uma boa tarde a todos, até a próxima. TVI, 20 anos. Ok, gente, olha, estamos chegando ao final, vem aí o esporte na TVI Esporte com Marcelo Santos, né? Hoje com um convidado especial aí, além do Nino, né, comentarista, tem hoje a presença do Ricardo Xavier, vereador, né, e também diretor do Itabuna Esporte Clube. Eles vão falar hoje sobre o estádio Luiziana Filho. Vai ficar pronto quando? A obra está demorando muito. Parece que a construtora está economizando, botando pouca gente para trabalhar, viu, Toné? Um abraço a todos, uma ótima tarde, segunda-feira e até amanhã, se Deus quiser.